Quase um ano atrás eu decidi sair de um negócio que eu era sócio e que ganhava muito bem, consideravelmente bem, para começar algo meu. Na minha cabeça, naquela época, eu não estava começando algo do zero, mas para quem estava vendo de fora poderia parecer uma decisão estranha e até financeiramente irracional. Só que na minha cabeça não era algo irracional, porque para mim eu não estava começando do zero. Eu tinha um plano, só que esse plano não deu tão certo. Nesse negócio eu era sócio e eu era estrategista digital, coprodutor, então quando eu saía, o meu plano era produzir conteúdo, me posicionar, começar a falar com outras pessoas, dar mentoria para crescer outros negócios, como eu fiz com o meu. Então, para mim, tinha um caminho lógico, né? Você construiu algo que teve um relativo sucesso e agora você vai passar isso para frente e ajudar outras pessoas num negócio que é 100% seu. O problema é que as coisas não aconteceram conforme o planejado. Ao longo desse processo, eu fui percebendo que eu não gostava de fazer aquilo e de que não era isso que eu queria fazer. E aí eu me vejo tendo que recomeçar literalmente do zero. E naquelas dúvidas, né? Tipo, você deixou pra trás um negócio que você faturava bem, ganhava bem. O que você vai fazer agora, né? Agora você vai ter que começar do zero mesmo, não sabe qual vai ser o caminho. Então, em alguns momentos, a ansiedade me pegou e eu falava, meu Deus do céu. Eu não me arrependia da decisão que eu tinha tomado, sabe? Eu tomei uma decisão muito consciente, mas me dava um certo medo, né, do que vai acontecer daqui pra frente, né? E fica um pouco também a sensação de, putz, né, a essa altura da vida, eu tenho 29 anos, eu já imaginava estar um pouco mais resolvido e não foi bem assim. Então você ficou com aquela sensação de estar atrasado, você vê um monte de gente postando em rede social com essa idade, um pouquinho mais velho, já super bem sucedido, família construída, com muita grana. Só que essa decisão me ensinou algumas coisas e algo sobre dinheiro, principalmente, que eu quero trazer aqui, que ninguém nunca tinha me falado. Um pouco de contexto, né? Meu nome é Bruno, sou formado em engenharia de produção, estou empreendendo no marketing digital desde 2020, num outro processo também de recomeço, um pouco diferente desse, porque naquele eu fiz algo mais brusco, sem tanto planejamento, sem ter esse plano, mas acaba que os caminhos eles têm algumas similaridades, e eu decidi gravar esse vídeo porque eu me inspirei num vídeo da Júlia Arão, que ela conta também a trajetória dela de recomeço, e eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo sobre isso também, porque é o que está acontecendo na minha vida agora, e quem sabe isso pode servir de inspiração para outras pessoas, encorajar outras pessoas, né, com a minha trajetória que é diferente da Júlia. Então, como eu falei, em 2020 eu decidi largar o estágio que eu tinha na época para começar a empreender. Encontrei minha ex-sócia em 2021, a gente virou sócio, começou a crescer o nosso negócio, começamos a virar destaque em mentorias que a gente fazia parte, entramos em masterminds, o negócio estava indo legal, estava crescendo, a gente saiu, né, ela saiu de um perfil de 2 mil seguidores para mais de 600 mil, tava tudo bem. Ano passado, que foi o ano que eu saí, era um ano que a gente estava projetando crescer mais, só que eu já estava sentindo um incômodo com relação ao que a gente fazia, né, porque a gente trabalhava com educação financeira para endividados. Não era algo que eu gostava realmente, sabe? Ter contato com era pesado, vamos dizer assim, trabalhar com os endividados, sabe? Ter contato com essa realidade que eu não fazia tanta ideia de como era. Então eu já tinha um pouco essa sensação de que eu não era aquilo que eu queria fazer para sempre, só que como o negócio estava crescendo, meio que aquilo vai te motivando a continuar. E ano passado a gente começou a enfrentar algumas dificuldades maiores, não só a gente, mas o mercado digital como um todo, né? Todo mundo que vende infoproduto, vende curso, começou a sentir um pouco isso. E nesses momentos de dificuldade, esses problemas começam a aflorar, né? Vamos dizer assim. Então eu meio que senti que eu não tinha mais força e vontade de pensar em estratégias, pensar em coisas novas para fazer o negócio continuar crescendo. E aí já tinha também um desgaste, eu resolvi sair. E aí uma coisa também que faz, né, tem um pouco disso da gente começar a se sentir atrasado. Eu tava olhando na época apartamento já pra sair da casa dos meus pais, morar sozinho. E isso são coisas que depois, quando as coisas não dão certo, né, fazem você ficar pensando, meu Deus do céu, né, mais uma coisa pra você ficar se sentindo atrasado. Hoje em dia é muito comum em rede social você ver gente falando, meu Deus, você tem quase 30 anos, ainda mora com os pais, tá atrasado, enfim. Então são coisas que vão ficando na sua cabeça, né? No fundinho ali, uma vozinha no seu ouvido. E aí, como eu disse, eu decidi sair com a certeza que eu tinha um plano de que um ano depois, ou seja, quase agora, eu estaria bem melhor do que eu estava na época. Eu conseguiria construir, conseguiria
desenvolver minha marca pessoal, ia conseguir vender minhas mentorias e ter novos projetos. E não foi bem isso que aconteceu. Eu percebi que não era o marketing digital. Eu tentei um monte de coisa. Fui testando várias coisas mesmo, achando que seria isso. Muda e testa coisa nova. As coisas não foram dando certo. E como eu falei, eu tive que chegar na conclusão de falar: beleza, ferrou, vou ter que começar do zero agora. E aí, nesses momentos de reflexão, de ansiedade, de um dia que você tá mal, no outro dia você acorda já melhor, mais esperançoso, eu refletindo sobre a minha trajetória, eu percebi como para mim faria sentido começar como consultor de investimentos. Eu sempre gostei de finanças, sempre fui muito organizado financeiramente, estava trabalhando com educação financeira há anos, sempre gostei de estudar sobre investimento. Eu falei, cara, eu acho que faz sentido e eu decido começar do zero como consultor de investimento. Só que para isso eu precisava decidir, estudar para tirar certificações, fazer formação. E foi isso que eu decidi fazer alguns meses atrás, depois de ter tentado executar o plano que eu tinha e falhar. E aí as outras dúvidas que vão surgindo é, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero? Então, por muito tempo, eu fiquei bem reflexivo, né? De será que vai ser isso? Não vou tentar mais uma coisa, como eu já tinha tentado muitas coisas ao longo dos meses depois que eu saí. Eu falei, eu não vou ser tão impulsivo agora, vou pensar melhor para ver se é isso mesmo. E aí um dos ensinamentos é que muitas vezes a gente fica naquela de, se colocar em movimento, e eu acho que faz muito sentido você se movimentar, você fazer coisas, você ir testando. O problema é que como eu tava com esse objetivo de ter uma marca pessoal, eu acabei compartilhando muitas coisas na rede social e esse movimento meio que acaba virando contra você, no sentido de você começa a falar, meu Deus do céu, eu já mudei, como se todo mundo estivesse prestando atenção na sua vida, de fato. E aí você fica com aquela sensação de que você já mudou várias vezes os seus planos, você já tentou um monte de coisa, tá todo mundo vendo que você não conseguiu, e aí é mais uma vozinha que fica na sua cabeça de tá todo mundo vendo você fracassar e tentar começar de novo, tipo assim. E aí eu tenho o primeiro aprendizado que eu vi, foi a própria Júlia que falou no vídeo dela, e é uma coisa que eu sempre tive pra mim e que de alguma forma acho que com o marketing digital, com essa coisa de expor a vida, a nossa vida, de levar pra rede social e compartilhar demais, eu tinha me esquecido e deixado de lado, que é guardar os planos pra você. Ter esse hábito de realmente meio que construir em silêncio, sabe? Não ficar compartilhando com todo mundo os seus planos, porque não necessariamente porque as pessoas vão colocar olho gordo em cima de você, mas porque se você decidir mudar, você não meio que não se comprometeu com ninguém, você tem mais tranquilidade pra fazer isso, então é algo que eu meio que me arrependo, de ter exposto demais o que eu tava pensando e não ter guardado pra mim, porque de certa forma acho que eu teria um pouquinho mais de tranquilidade para fazer esses movimentos. E uma outra coisa que eu vejo que está acontecendo agora, que também aconteceu nesse recomeço que eu falei, quando eu larguei meu estágio para começar a empreender, e que eu também já vi acontecendo com outras pessoas, tem uma amiga minha que foi basicamente isso, é que nesses momentos de mudança a gente passa por algumas fases, Você tem o medo da mudança, aí você toma coragem e fala, não, eu vou fazer. Então, medo de sair do negócio eu não tive, mas o medo de largar meio que o plano que eu tinha para começar do zero me deu um pouco de receio. Só que aí você toma coragem e faz. Só que aí as coisas pioram um pouco. Você começa a falar, meu Deus do céu, já não tava bom, piorou. Só que aí as coisas começam a clarear na sua cabeça e você vê as coisas se encaixando. E esse trajeto eu vi no meu primeiro processo de mudança. Então hoje eu tô nessa fase, das coisas começando a se encaixar. E aí chegando a uma fase que as coisas melhoram e você começa a se arrepender de não ter feito antes. Você fala, meu Deus, se eu soubesse, eu tenho confiança de que as coisas vão chegar nisso, porque eu já vivi isso, eu já vi isso acontecendo com outras pessoas. Mas se a gente tivesse essa clareza, desde o início, a gente talvez não passasse por tanta ansiedade ao longo do caminho, sabe? Porque chega no momento que as coisas dão certo, você fala, valeu a pena todo esse processo. E aí, como futuro consultor de investimentos, e como eu falei no início do vídeo, teria um ensinamento sobre dinheiro que eu traria no vídeo e que eu tive, com essa trajetória, é que no mercado
de finanças, a galera que fala sobre dinheiro fala muito do pensamento de longo prazo, e eu tô totalmente de acordo, né? De você investir por anos pensando em liberdade financeira. Só que eu vejo também que a dificuldade das pessoas em seguirem isso é muito essa questão de isso é muito lá na frente. Então, às vezes você tem que abrir mão de muita coisa agora para ter um benefício muito distante. Eu acho que essa é a maior dificuldade das pessoas. Só que refletindo com relação ao que eu vivi agora, o investir ele não serve só para a liberdade que você vai ter lá na frente. Serve para coisas mais de curto prazo, que foi exatamente o que me permitiu fazer essas mudanças. Ele serve para te dar opções. E qual que é essa mudança, esse aprendizado que eu tive refletindo sobre a minha própria trajetória? Eu quero alcançar esse caminho de longo prazo, de lá na frente, não precisar mais trabalhar ou só trabalhar porque eu gosto mesmo, mas tá livre financeiramente para o meu dinheiro investido ser suficiente para bancar a vida que eu quero levar. Só que se eu hoje, com o dinheiro que eu tenho hoje, eu não consigo bancar a vida que eu quero ter, certo? Então eu imagino ter uma vida, um estilo de vida que hoje eu não conseguiria bancar. A questão é, hoje, ao longo desses anos, né, desse último ano, o que eu tenho guardado e investido foram suficientes para me dar a liberdade no estilo de vida que eu tenho hoje. E eu acho que isso muda muita coisa. Se você não pensar só em bancar o estilo de vida que você quer ter, mas que você às vezes vai estar guardando dinheiro e investindo para ter momentos de liberdade ao longo dessa trajetória, de poder fazer escolhas e falar, cara, eu quero fazer essa mudança e por um tempo eu posso continuar sem ganhar muito dinheiro porque o que eu já guardei é suficiente para me bancar nesse estilo de vida por enquanto. E aí você pode fazer uma mudança sem tanta preocupação e que pode fazer você dar um salto de renda, de tranquilidade, felicidade, que pode inclusive te aproximar mais rápido da sua liberdade financeira de longo prazo, entende? Então, no final das contas, assim, muita gente acha que a liberdade financeira é algo que vai vir lá na frente só. Mas é como se você pudesse, adquirindo esse hábito, ter liberdades financeiras intermediárias, vamos dizer assim. Te permite fazer mudanças para coisas que fazem mais sentido para você naquele momento e que vão te levar de forma mais rápida para a sua liberdade financeira definitiva. Vão te dar a liberdade de dizer não, a liberdade de sair de um trabalho que não faz sentido para você, ou de uma sociedade que não faz sentido para você, para começar algo que sempre foi seu sonho, começar a estudar uma outra profissão. Você fez faculdade e percebe que não gostava de direito, medicina e vai para uma outra área completamente diferente. A liberdade de fazer o que eu fiz, né, de cometer erros sem se desesperar muito. Então, assim, eu não consegui fazer essa transição e recomeçar do zero porque eu escolhi os melhores ativos ou porque eu investi muito bem. Eu consegui porque durante anos eu criei margem, eu poupei, eu investi, eu não elevei meu padrão de vida ao mesmo tempo que a minha renda aumentava. Eu abri mão de consumos para criar opcionalidade, criar exatamente essa liberdade para fazer exatamente o que eu estou fazendo agora. Então, com isso, eu entendi que o maior rendimento que os meus investimentos me trouxeram ao longo desses anos não foi a rentabilidade de fato que eu vejo lá no aplicativo da corretora, mas a liberdade de fazer o que eu tenho feito agora, a liberdade de tempo, a tranquilidade, a liberdade de poder recomeçar do zero aos 29 anos, quando eu sentia de fato, e isso era algo que eu sentia, mas cara, não tô indo para um caminho que me satisfaz, eu tava gritando dentro de mim que eu precisava mudar. Então é um pouco disso, de você não investir e não guardar dinheiro apenas para, sei lá, na frente parar de trabalhar ou se aposentar, que é o que às vezes muita gente fala, né? Mas você investir para você, ao longo da sua vida, não ter obrigação de continuar e permanecer em lugares, em relacionamentos, em trabalhos que você já percebe que não fazem sentido pra você. Então, assim, se esse vídeo de alguma forma te ajudou, compartilha comigo. Eu vou trazer um pouco do que a Júlia falou no vídeo dela, que esse vídeo aqui também, como ela disse, é um salto de fé. Eu comecei esse canal tem pouco tempo, tem 0 inscritos, então não sei se as pessoas, né, vão assistir isso, mas eu espero que sim. Acredito que sim, como ela acreditou e o dela também deu muito certo. É um salto de fé e se te ajudou, compartilha aqui comigo a sua situação, de que forma o que eu falei aqui pode ter te ajudado. Compartilha aqui pra gente
caminhar nessa trajetória juntos. E se você quer mais conteúdo sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre hábitos, aprendizados, livros, desenvolvimento pessoal, que é isso que eu quero trazer aqui nesse canal, já se inscreve, porque é isso, apesar de estar indo para um caminho de consultor de investimentos, eu não quero transformar esse canal em mais um canal que só fala de análise de carteira, de investimentos, porque eu acredito que finanças e investimentos é muito mais sobre comportamento, sobre desenvolvimento pessoal do que simplesmente escolha de ativos. Isso já tem aos montes no YouTube, então eu quero fazer um pouco diferente. Se você se identifica com isso, se inscreve, já curte o vídeo e até o próximo.